Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a doença do Bolsonaro, o câncer, né? Bolsonaro foi diagnosticado com câncer, mas veja, essa é mais uma doença, porque na verdade ele foi levado para o hospital agora com situação de urgência, por estar vomitando, por estar fraco, né? Quase desmaiou e coisa e tal, ficou sem respirar. E isso não é sintoma de câncer, né? O câncer foi o exame que ele fez no domingo. Ele tinha lesões na pele, aliás, vai um aviso aí para todo mundo, é muito importante se você tiver lesões na pele, machucadinhos que não saram, esse tipo de coisa, procure um médico muito rápido, porque a gente vai ver aqui o caso do câncer do Bolsonaro, ele deu muita sorte, tá? O câncer dele estava bem no estágio inicial, é um câncer que não é muito agressivo, então não tem muitos problemas não, mas você pode ter um câncer agressivo aqui no Brasil, todos nós vivemos debaixo de sol muito quente e raio solar realmente estraga a pele, realmente causa câncer de pele com muita facilidade aqui no Brasil. Vamos entender então qual é esse negócio do câncer, o que tem. Fiquem tranquilos, o câncer não é o sério, não é o que vai matar o Bolsonaro. É lógico, é uma preocupação que qualquer pessoa deve ter no Brasil, e não só pessoas de pele clara, tá? Qualquer pessoa no Brasil tem que ter essa preocupação com machucadinhos que não saram, com verrugas em lugares estranhos que não somem também. Esse tipo de coisa é muito importante procurar um dermatologista para ver esse tipo de coisa, porque é muito sol aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Peter no ZZ Top, Fux é o Elvis Presley do Judiciário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, quando se fala de câncer de pele, né, a principal preocupação de todo mundo é o tal do melanoma, né? O melanoma é um câncer que é muito agressivo, é muito rápido. Se você detecta ele bem no iniciozinho, pode ser que você consiga tratar ele, mas se você não detectou bem no iniciozinho, o melanoma ele vai se espalhar e a taxa de sobrevivência, o prognóstico é muito ruim no caso do melanoma. Felizmente, não é esse câncer de pele que o Bolsonaro tem. O câncer dele é um câncer mais leve, tem um nome técnico aqui, carcinoma de células escamosas in situ, né? Então o carcinoma é o outro câncer de pele que é muito mais comum e que, olha só, muita gente às vezes tem e nem percebe, mas, de novo, não dê esse mole, não fica nisso não, procura médico, porque ele pode, mesmo o carcinoma, ele pode avançar, pode acabar gerando uma lesão, pode ter metástase, e aí, meu amigo, você pode emburacar também. Ele não é tão agressivo quanto o melanoma, no sentido de que a progressão dele é mais lenta. O melanoma, meu amigo, se você não descobriu ele, não correu, não tratou rápido, tá ferrado, né? O carcinoma é mais leve a parada, você tem um tempo maior para fazer isso e tem um monte de opções de tratamento. O fato de ser in situ quer dizer que era apenas na camada superficial da pele, não chegou nem na parte de dentro da pele. Então, assim, o câncer é algo leve, não foi problema. Na verdade, o médico optou por tirar 8 pedaços da pele do Bolsonaro no exame de domingo. Então lembra, né? Esse caso foi justamente o caso do exame de domingo. Ele foi no hospital no domingo para fazer vários exames, inclusive esse exame de pele, né? Esse exame dessas feridas na pele. E daí foram tiradas esses 8 pedaços e em 2 deles se detectou esse câncer de pele. Aí você fala assim, caramba, que absurdo, tinha 2 cânceres independentes na pele, né? Cara, isso é muito comum aqui no Brasil, as pessoas têm câncer, eles nem percebem que tem câncer, e é arriscado, porque um desses cânceres pode crescer e pode causar um problema mais sério, né? Como foi descoberto muito no iniciozinho, não teve nenhum problema, já retirou, já fez a cicatrização, não vai ter grandes problemas. É lógico, isso indica que o Bolsonaro tem que fazer um cuidado constante nisso daí, né? Esse tipo de câncer eu já tive na minha família, tá? Um parente meu muito próximo a mim, ele teve esse câncer, não é nada muito sério, tem vários tratamentos para você fazer o carcinoma, mas tem que tomar cuidado, porque se você não tratar, aí sim a coisa pode ficar complicada, né? E, enfim, é um câncer de pele em estágio inicial, restringido às camadas superficiais da pele, sem invasão profunda, então não tem nenhum grande problema. Mas isso, de novo, foi o motivo pelo qual ele foi para o hospital no domingo. Agora, ele foi ontem para o hospital de novo, passando mal e coisa e tal, a gente falou, teve um monte de coisa, né? Parece que ele estava desidratado, está comendo pouco, está com anemia, com problema dos rins e coisa e tal. E, bom, ele recebeu alta agora, ele se recuperou, foi hidratado, recebeu medicação intravenosa, né? E com isso ele melhorou o estado dele. Então ele já foi liberado, ele já voltou para casa, já está na prisão domiciliar novamente. E o lado positivo é que ele está bem, né? Está em casa, está descansando e coisa e tal. O lado negativo é que continua esse perrengue dele aí com a prisão domiciliar, esse absurdo, essa condenação que não tem nenhuma lógica, né? O Carlos Bolsonaro disse que Bolsonaro investiga possível câncer, tiraram pedaços profundos da pele, mas isso foi então o procedimento que fizeram no domingo. O que ele passou mal ontem foi justamente vômito, tontura, né? Sensação de desmaio. Isso pode ter a ver com a própria facada, né? Com o problema intestinal dele, pode ter a ver com
outros motivos, inclusive depressão, né? É uma coisa depressiva. Você ser acusado de algo que você não fez, você está sendo injuriado dessa forma, é algo que, sem dúvida alguma, afeta o psicológico de qualquer pessoa, né? Enfim, muito triste essa situação, mas o bom é que Bolsonaro está bem, esse câncer dele não tem risco de vida significativo, ele já está em casa novamente, né? Bom, só para complementar o assunto aqui, o Nicolas Ferreira fez um vídeo muito bacana, uma carta aberta ao presidente Bolsonaro, falando, justamente pedindo força a ele, que a gente vai correr atrás, vamos dar um jeito de resolver o problema aqui, de livrar ele dessa injustiça que ele está sofrendo. O vídeo é bastante longo, tem 5 minutos no total, e é um vídeo no estilo do Nicolas, né? Ele começa aqui com a camisa preta e coisa e tal, e aí conta a história do Bolsonaro, toda a trajetória política do Bolsonaro, e quando o Nicolas conheceu o Bolsonaro, ainda no começo da carreira política do Nicolas e coisa e tal, e fala sobre a revolta da perseguição absurda contra Bolsonaro, a perseguição totalmente injusta, sem nenhuma lógica contra ele. E, enfim, vamos sair do outro lado, é muito importante isso. Bolsonaro deve estar muito triste nesse momento, ninguém tem dúvida disso. Esse tipo de perseguição mexe com o psicológico de qualquer um, mas nós vamos sair do outro lado, né? Hoje tem a votação, talvez tenha a votação da anistia na Câmara. O pessoal está discutindo lá, essas coisas não são fáceis, gente. Ninguém disse que ia ser fácil isso daí. Mas a coisa está caminhando, né? E a gente tem algumas indicações positivas disso daí. A gente já teve a informação de que no Senado o Alcolumbre está reclamando que só querem votar a questão ligada ao STF e anistia, que não querem votar mais nada. Ele está reclamando isso, dando uma dica pro Lula, eu vou ter que votar essa porcaria dessa anistia, porque do jeito que o pessoal está querendo aqui, não tem como sair de outra forma, não tem como fazer de outra forma, né? Se eu não votar esse troço, o Senado não faz mais nada, então vamos ter que votar esse troço. E até o Lula falou numa reportagem que aceitaria a anistia, que não vetaria a anistia. Eu não sei. Eu acho que o Lula está falando isso, foi aquela anistia acochambrada deles, que mantém Bolsonaro preso, só faz anistia do resto da galera. Não sei se é isso. Mas até o Lula falou que se tiver anistia, se for aprovado no Congresso, ele não vai vetar. E aí ficaria só nas mãos do STF vetar esse tipo de coisa. E, de novo, eu não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes vetaria isso, que o Dino vetaria isso. Os outros ministros eu não tenho tanta certeza. Então, essa aqui é a nossa expectativa. Que o pessoal reclame, não, que absurdo, não, que anistia não deveria ser assim, coisa e tal. Mas já que aprovou no Congresso, é prerrogativa do Congresso, deixa pra lá e coisa e tal. E é a maneira que a gente tem de resolver esse problema, né? Então é isso aí, eu faço minhas as palavras do Nicolas, realmente, o que ele colocou que é muito bacana, muito tocante. E força Bolsonaro, a gente vai sair dessa junto, vamos conseguir acabar com essa injustiça, resolver o problema do Brasil. Não desista, o Brasil precisa de você. E vamos sair do outro lado. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas a gente vai chegar lá.